Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos à live de hoje. Viviane, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais aqui está online. O Theo, nosso convidado, já está online. Oi, Gabi, Tiago, Alan. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Temos um convidado que mora em Melbourne, o Theo. Veio para a Austrália em 2019 com a esposa e os filhos. Ele é fisioterapeuta, tinha 37 anos quando veio para a Austrália e já é cidadão australiano, 4 anos depois que chegou na Austrália. Então, vamos conhecer mais sobre essa história, vamos entender toda a trajetória, né, desde o início até o momento que ele está vivendo hoje. Antes de eu convidar ele para entrar para a live, deixa eu ver aqui onde vocês estão. Me falem cidade ou país de onde vocês estão me assistindo. Deixa eu ver aqui. JR Miro, boa noite. Boa noite. Denis, ansioso. Jaciara, boa noite. Gilmara, boa noite. Deixa eu tomar uma aguinha. Sorocaba, Carlos está em Sorocaba. JR está em Areado. A Mari em Melbourne. Seja bem-vinda, Mari. A Pri, minha xará, em Londrina, Paraná. Vitor, Fortaleza, Ceará. Gilmara tá em Vila Alpina, São Paulo. A Thelma, a mãe do Theo, do nosso convidado, tá em Portugal. Ai, que legal, Thelma, mãe do Theo. Kiko, Praia do Rosa, Santa Catarina. Olha, estarei na região mês que vem, hein? Vou para Floripa e vamos passear por Santa Catarina também. Sejam todos bem-vindos à live de hoje, tá? Vou convidar aqui o Theo para entrar ao vivo. Lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, que vocês quiserem perguntar para o Theo, ao lado do campo de comentário tem o ponto de interrogação. Vocês podem escrever ali a dúvida, porque aqui no chat às vezes tem muita pergunta, então eu me perco, tá? São muitas mensagens, então escrevam ali no ponto de interrogação. Vamos ver aqui. Já convidei o Theo para entrar. Já aceitei, Theo. Oi, Olá, Theo, bom bom dia. dia, tudo jóia? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui minha Tá câmera aqui agora. perfeito? Sim, Legal. deixa eu ver. Fala mais um pouquinho, porque eu acho que tá um pouco baixo. Me ouvir? Tá Sim, baixo? aumenta só um pouquinho. Ah, tá, vou tentar falar mais alto também, então. Seja bem-vindo à live, Theo. Bom Obrigado dia. e obrigado pelo convite de poder compartilhar um pouco da minha história, né? De como tudo aconteceu, como foi, como que nós tomamos a decisão de sair do Brasil e tentar a vida fora do país. Obrigada pela tua disponibilidade e por topar contar, né, a sua história. Eu sei que nem todos estão dispostos, né, a contar sobre toda a trajetória, até porque é bem recente, né, vocês chegaram na Austrália. Eu acho recente, né, na minha opinião, 4 anos de Austrália, né, vocês chegaram e ele vai contar, tá, gente, sobre toda a trajetória. Então, não fiquem ansiosos com as perguntas. Ele vai contar como tudo aconteceu até o momento, né, que vocês já são cidadãos, né? A sua família já, você, sua esposa e os filhos já são cidadãos australianos. Sim. Ah, Inácio, olha, 2 amigos na mesma live. Inácio é meu vizinho, tá? Ah, ele era meu vizinho no Brasil. Ah, É, que legal. ele que me Vamos convidou lá. para Melbourne. Ah, assim. Theo, vamos começar desde o início. Sim, Por sim. que você e sua esposa tiveram esse desejo, despertou o desejo de vocês de vir para a Austrália? O que estava acontecendo para vocês saírem do Brasil e virem para a Austrália? Então, nós sempre tivemos a vontade de morar fora do Brasil. Então, quando nós estávamos no Brasil, a gente costumava passar as férias nos Estados Unidos. Então, nós fomos para Disney, para Califórnia, Las Vegas, eu já fui para Nova York, e nós adorávamos os Estados Unidos, né? Ali, a minha esposa,
ela tem familiar que mora lá, então nós íamos na casa deles e passeava, e nós passávamos as férias lá por alguns anos, nós fomos para lá. E esse era o nosso projeto. Um dia, não sei se era ter condição ou ter coragem, ou algo que fizesse a gente, vamos, acabou. Porque eu costumo, assim, quando eu tomo uma decisão, eu quero fazer alguma coisa, eu corro atrás e eu tento fazer acontecer, né? Tento fazer o negócio acontecer. Eu tô com meu volume máximo. Opa, Tá agora deu uma... Melhorou? Melhorou. Ah, é porque eu tinha colocado, acho que uma toalha aqui para ser um suporte. Eu acho que estava estancando. Dá para ouvir melhor agora? Agora sim. Bem melhor? Agora tá ótimo. Tá, vou até trazer mais perto. Tá. E aí, essa era nosso sonho, era esse, né? Morar nos Estados Unidos. E um dia, foi bem casual, assim, em 2018, era setembro de 2018, só para vocês entenderem uma timeline dos acontecimentos, né? Eu organizava um evento grande no Brasil, um congresso grande para fisioterapeutas, para profissionais, né, da área que eu trabalhava, e eu organizava esse evento há 8 anos. E eu costumava levar para o Brasil pessoas de fora do Brasil, porque o brasileiro dá mais valor, né, para o gringo e tal. E um deles, ele é australiano, né? E ele sempre ia para o Brasil, a gente, né, se comunicava, por mais que eu não falava inglês, né? A gente sempre tinha nós contratávamos tradutores por evento, essas coisas. Tinha uma menina da nossa equipe que falava muito bem inglês, então ela fazia essa frente, né, para nós. E em 2018, antes dele ir para o Brasil, né, ele me mandou uma mensagem. Eu estava no hotel do meu evento, né? E ele mandou uma mensagem para mim falando se eu tinha alguém da minha confiança, da minha equipe, que eu poderia mandar para a Austrália para trabalhar na clínica dele, gerenciar o negócio dele por alguns anos, porque ele queria passar uma temporada na Espanha. E a hora que ele falou aquilo para mim, eu falei assim, cara, eu eu não consigo pensar agora em alguém para te indicar, né? Mas eu vou pensar. Eu tava na cama com a minha esposa e eu virei para ela e falei assim, o Alan falou para mim se eu tenho alguém para mandar para a Austrália e tal, mas eu não penso em ninguém hoje que eu confiaria assim nessa responsabilidade. Mas, o que você acha da gente ir? Eu posso falar com ele e nós vamos para lá, né? Aí ela falou assim, tá bom, vamos. Eu falei, vamos mesmo? Ela falou, vamos. Eu falei, então a gente vai. Aí foi decidido ali, assim, tipo de uma conversa meio informal, né? E ele morava em Sydney. E a partir desse momento, a chave virou na minha cabeça e falou assim, eu vou embora para a Austrália, né? Então, vou procurar saber da Austrália, porque eu nunca tinha pensado em Austrália. Eu sabia que aqui é um país muito bom para fisioterapeutas, que tem bons fisioterapeutas que dão cursos a nível mundial, cursos internacionais. E eu falei, vamos para a Austrália. Comecei a fazer pesquisar. E comecei a conversar com ele. E era sempre por mensagem, então eu usava o Google Translator. Tal. E aí eu comecei a falar, como que funciona para ir para a Austrália? Preciso de um visto. Aí, beleza. Qual tipo de visto que tem? Tem visto de estudante, visto de trabalho e tal. Não sabia nada de residência permanente, de cidadania, né? E aí, nesse caminho, eu comecei a ver que não era tão simples assim. Não é só pegar um avião e ir para a Austrália. Você precisa estar lá, legal. Como você e sua esposa decidiram, né? Quer ir para a Austrália? Vamos. Vamos. Então vamos. Então vamos seria assim, eu tô em São Paulo, eu vou para o Guarujá. Pego o carro, vai para o Guarujá. A gente, né, o primeiro momento é como se fosse fácil assim, que nem para os Estados Unidos, né? A gente podia pegar o avião e ir, porque nós tínhamos o visto, vamos para os Estados Unidos. Aí eu comecei a fazer as pesquisas, e aí eu cheguei a um ponto que eu falei assim, beleza, eu tenho a opção de um visto de estudante e um visto de trabalho. Aí eu cheguei para o cara e falei assim, beleza, se eu for para o seu estúdio, para a sua clínica, você consegue me dar um visto de trabalho? Aí já veio a primeira barreira, ele falou assim, não. Aí ele falou, você tem inglês? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, então, aí já fica mais complicado. Porque você não tem a língua, você ia vir para o país. Como que você vai trabalhar aqui no país? Você tem a licença de fisioterapeuta na Austrália? Não. E aí eu falei, só que eu não quero mais ser fisioterapeuta. Porque a decisão de tomar, a decisão de ir embora do Brasil
era porque eu estava cansado do que eu fazia. Não era somente da minha profissão em si, porque eu já não era fisioterapeuta há muitos anos no Brasil. Eu era empresário. Eu tinha uma empresa que eu tinha muitos fisioterapeutas que trabalhavam comigo, mas eu em si eu não botava mais a mão na massa. Eu era mais o gestor da empresa. Eu já estava estudando marketing, eu já estava estudando business para gerenciar meu negócio, liderança, para melhorar a administração da minha equipe, tudo isso. Então, eu estava cansado daquilo que eu estava fazendo. E aí, de repente, começou a tudo mudar. Ah, eu já não vou mais trabalhar com o cara, só que agora eu quero ir para a Austrália. E eu agora quero você mudar... naquele momento, eu quero ir embora. você colocou na tua cabeça. Então, foi eu vou para a Austrália. Porque foi aquele botão. Porque, ó, eu estava cansado do que eu fazia. Eu estava cansado... Eu não vou falar individualmente, assim, eu estava cansado das pessoas no Brasil, do jeito que as coisas eram conduzidas. Eu não estava mais feliz com aquilo que eu estava fazendo. Falei, vamos mudar, agora é a hora. Né? Eu já estou com 37 anos, eu acredito que, teoricamente, né? É óbvio que não, a gente pode mudar a qualquer momento da nossa vida, mas para mim, pensando profissionalmente e tal, é a última vez é a última chance da gente fazer uma mudança drástica, né? Eu falei, vamos embora, só que agora eu não quero mais ser fisioterapeuta, eu não quero mais ser empresário, eu quero ir para lá para fazer qualquer coisa, mas sair do Brasil e construir uma vida nova. Então, na época, eu tinha um filho de 2 anos e um filho de 6 anos, e comecei a pesquisar daí o visto de estudante. Eu falei, eu tenho que ir para lá para aprender inglês e ver o que eu vou fazer. Já, tipo, né? Vamos reconstruir a nossa vida lá. Porque eu não vou falar que eu tinha uma vida... Eu não vou falar que é boa, não vou falar que é ruim no Brasil. Eu tinha uma vida, teoricamente, acima da média do Brasil. Porque eu relativamente eu ganhava bem, eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha empresa, eu tinha problemas, lógico que eu tinha sucesso, eu tinha insucesso, eu passei por tudo no Brasil, por coisas boas, por coisas ruins. Era feliz, né, com o que eu fazia, só que eu estava cansado, estressado e, tipo, deu, né? E aí eu cheguei e falei assim, eu vou ter que ir como estudante e ver o que vai dar lá. Aprender o inglês. Sim, tem 2 perguntas para você, né? Nesse momento que você se sentiu esgotado, quero sair, quero mudar, novos ares, recomeçar. Talvez seja porque, né, por muito tempo você se viu trabalhando longas horas, você já tinha filhos. Quero ver se você concorda comigo. Você já tinha filhos e você provavelmente não tinha tempo de qualidade que você gostaria de ter. Você estava sempre trabalhando. Não? Não, eu não vou dizer que é isso, porque, por exemplo, eu tinha tempo para ficar com eles. Eu era dono da empresa e eu podia buscar eles na escola, podia tirar um dia off, ficar em casa. Eu não vou nem falar que é questão de tempo, porque eu pegava, vamos para a Disney ficar 15 dias. Eu ia, eu ficava lá nos Estados Unidos 15 dias, óbvio, resolvendo o problema de lá, tal, mas eu ia, sabe, eu não vou falar que é isso. Eu estava cansado do que eu estava fazendo, não pela minha carga horária, estava cansado daquilo, sabe? Era 10 anos fazendo aquilo, né? E aí, eu falei, agora eu vou ver o visto de estudante. Aí eu entrei em contato com o Inácio. Sim. E aí eu falei, cara, eu tô com uma oportunidade, tal. O cara me chama para ir para Sydney, me ajuda aí. Ele, não, vem para Melbourne. Mas entrou na cabeça do Melbourne, eu falei, vou para Melbourne, né? E aí, nisso, eu comecei eu fiz contato com uma agência de intercâmbio, e eu vou te falar que isso tudo foi na mesma semana que eu tava lá com a minha esposa no hotel e tomei a decisão, Meu tá? Deus. Eu já comecei a ver tudo. Comecei a ver tudo, assim. E aí eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, né? O curso ali é 50 mil, e a passagem é 20 mil, e bababá, não é só pôr gasolina no carro e viajar para a Austrália, né? Aí eu falei, beleza, então, agora a gente vai ter que fazer um grande investimento. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Por quê? Se a gente vai sair do Brasil, eu não vou sair daqui para depois voltar. A gente tem que ir para lá para fazer o negócio acontecer, tal. Não importa o que a gente vai ter que fazer para chegar lá. Eu não sou apegado a nada. Então, se é para largar aqui o que a gente tem aqui hoje e ir para lá reconstruir, a gente reconstrói. Se eu tenho X aqui, vamos fazer X lá. A gente tem saúde, né? Então,
é a oportunidade de dar um futuro melhor para os nossos filhos. Não que o Brasil não poderia dar, mas aqui a gente tem um pouco mais de garantia, principalmente de segurança. No Brasil você pode ter segurança, só que você tem que andar de carro blindado, tem que morar em condomínio fechado. Você não tem, e mesmo assim você não tem a garantia da segurança que você vai no restaurante e não pode entrar um cara armado lá e roubar todo mundo. Já aconteceu comigo isso no Brasil. Aqui a gente tem ainda essa garantia da segurança e tal. Eu falei, eu quero ver meu filho ir para bicicleta de patinete, ir para a escola de bicicleta, de patinete, quero ver ele andando com os amigos para a escola, quero ver, sabe, eles têm essa qualidade de vida, né? E falei, vamos fazer acontecer. Então comecei a ver tudo, qual o visto que eu precisava, tal. Eu falei, então eu vou precisar, primeiro, de um visto longo, para eu ter um tempo de chegar lá, conhecer o país, ver o que eu preciso fazer para continuar lá depois, e tal, tal, tal. Então eu peguei e fiz o quê? Eu fiz o planejamento de um visto se eu não me engano, meu primeiro visto foi um visto de 3 anos. Que eu falei, primeira coisa, aprender inglês. Segunda coisa, me qualificar profissionalmente. Então eu não pensava em falar assim, eu vou para lá, me fala aí qualquer coisa que eu preciso fazer lá para estar lá. Sim. Não, eu vou me qualificar. Porque se não der certo lá, eu volto pro Brasil com uma bagagem que vai dar um up na minha carreira no Brasil. Então, meu primeiro... E tanto você quanto a sua esposa não tinham inglês, nunca tinham estudado inglês. Não, nem meus filhos, ninguém. Eu falava um pouco de espanhol, porque eu dei alguns cursos em algumas universidades no Chile e na Argentina, porque como eu sou fisioterapeuta, eu fiz mestrado no Brasil, tudo, eu dava aula em faculdade, essas coisas, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, então beleza, eu vou precisar aprender inglês e fazer um curso que me deu eu já tenho mestrado, então eu vou fazer pelo menos um MBA, né? Que era um visto de estudante mais higher education, então dá um pouquinho mais, teoricamente respeito, assim, o cara tá vindo para fazer um curso mais, né, higher education e tal. Então eu fiz isso, eu comecei a pesquisar, então eu falei, vou fazer inglês, era quase um ano de inglês, e depois MBA, se eu conseguisse a nota, para poder fazer o MBA, a nota do inglês. E aí essa foi a decisão. Aí a segunda decisão foi, beleza, agora, como que a gente vai fazer para investir tudo isso daí e gastar todo esse dinheiro? Porque na época eu não tinha dinheiro, né? Cash, assim, liquidez. Poupança, investido, babá. Mas eu tinha um apartamento que estava quitado, eu não morava nele, eu morava de aluguel, mas eu tinha um apartamento, porque eu morava no interior de São Paulo, eu tinha um apartamento em São Paulo, quitado, que tinha acabado de ser entregue pela construtora e tal. Não estava, 100% finalizado, mas estava quitado e entregue, com escritura e tudo, carro, os móveis da minha casa, e era isso. Beleza, a gente precisa de dinheiro, então vamos fazer o seguinte, vamos vender o apartamento, vamos vender o carro, vender os móveis, vender tudo, ver quanto a gente vai ter de dinheiro e vamos embora para a Austrália. Eu não preciso deixar nada no Brasil se eu não quero voltar. Foi bem assim mesmo. Se eu quero ir embora, eu não preciso deixar nada aqui. Vamos embora para lá. Vou fazer certo. Foi o que eu fiz. Eu vendi tudo que eu tinha e o que eu não tinha para pagar esse visto para vir para a Austrália. Aí eu falei, nosso objetivo vai ser depois, a gente vai ter que comprar um apartamento desse por ano. Porque tem que fazer valer a pena. Eu não vou ficar apegado não. Eu vou ficar no Brasil fazendo o que eu faço de saco cheio, mas eu não vou me desfazer do que eu, teoricamente, que eu conquistei, o que eu, né? Quer ir? Vamos embora. E foi aí que eu decidi. Em outubro, já estava vendo para pagar a aplicação, não, era o COI, o enrollment, né? A inscrição nas escolas, era tudo isso, e já começando a fazer tudo isso. Olha aí, Fernando. Esse aí já está com o visto aplicado para vir para cá. Já puxei ele para cá. Que nem vai puxando, né? Quando a gente fisioterapeuta. E conhece, né, o que é bom, a gente quer mundo, né? A gente quer mostrar para as outras pessoas, né, que é possível que... Eu tento sempre mostrar esse lado positivo assim, não do oba-oba. Austrália, porque quando eu decidi vir para a Austrália, eu fiquei naquele oba-oba. Eu vou deixar minha roupa social tudo aqui no Brasil, porque lá eu só vou andar de bermuda, chinelo e camiseta e vou para a praia. Né? Não, né? Então, eu me imaginar, para mim era a Austrália. A Austrália para mim é surf, é surfista, é os alemão e tal, entendeu? Eu achava que a Austrália era isso. Aí, foi aí que eu tomei essa decisão, né? Para levantar o capital, né? Para poder vir para a Austrália.
E as coisas foram acontecendo. Aham. E eu sempre fui de pesquisar muito aquilo que eu vou fazer, né? Não teoricamente, tipo, planejar lindamente, mas saber onde eu tô pisando, né? E comecei a fazer todas as pesquisas possíveis e Chegou o momento de embarcar, né? foi Chegou o dia de vir para a fevereiro já, Austrália. fevereiro de 2019. Tipo, Fevereiro de depois que a gente 2019. setembro, Como outubro, foi? novembro, 5 meses. Como foi? Como foi chegar, né? Você chegar na Austrália, você estava com uma expectativa. Como foi a expectativa e a realidade? O que aconteceu assim no primeiro mês? Então, foi tudo tipo, meu, foi tipo muito legal, porque era o nosso sonho mudar. Eu vim pra cá com meu filho mais velho, de 6 anos, na primeiro, dia 18 de fevereiro. E a minha esposa veio dia 25. Eu falei, vai uma semana depois, porque eu já deixo tudo organizado pra vocês, pra não ter perrengue. Porque eu falei, Nath. se a gente vai pra... A Nath, porque eu fiquei na casa deles as primeiras noites. Ah! Ah, eu falei assim, ó, se a gente vai pra lá, a gente tem que se sentir em casa, porque a gente não pode pensar no Brasil e falar assim, não, porque eu vou querer voltar pro Brasil. A gente tem que se sentir em casa. Então, do Brasil, eu já consegui alugar uma casa aqui em Melbourne. Eu já assinei o contrato do Brasil. Então, eu já cheguei aqui para pegar a chave da minha casa aqui e ir para minha casa. Mas como Então, que você conseguiu fazer isso? eu entrei no real estate e comecei a fazer aplicação de casa. Aí uma que eu gostei, porque tem uma história interessante também um pouquinho antes, que quando eu vim para cá, o meu filho tinha que estar matriculado na escola. Sim. E para estudante internacional, a escola para uma criança de nível primário é $12.000 por mês. É $12.000 por ano, sorry. Desculpa, por ano. Né? $12.000. Não tem condição de ficar pagando isso. Porque eu já estava investindo uma baita de uma grana, bem pesada, e mais 12 mil. E aí, de tanto que eu pesquisei, eu consegui matricular meu filho em uma escola católica, só que em um bairro um pouco mais afastado da City, aqui, do centro da cidade de Melbourne, só que para pagar $2.000 no ano. Uma coisa que ninguém consegue. Só que eu fui em cima, eu fiz meu amigo meu que falava inglês ligar na escola aqui na Austrália, falar que eu estava vindo para fazer um MBA e bababá, que eu consegui matricular meu filho. Eles me mandaram a matrícula dele na escola sem eu pagar $1. Eu falei, eu não tenho que te pagar, não se preocupa com isso, venha para cá e aqui a gente conversa. E me mandou a matrícula e eu consegui aplicar meu visto por conta disso. Eu não E queria aí, por isso, você pagar. conseguiu alugar a casa. Aí eu peguei uma casa próximo da escola do meu filho, né? Que é um bairro que chama Dovetown, aqui no sudeste de Melbourne, 30 minutos da City. Então, eu consegui, porque daí eu peguei esse corretor de imóveis e fiquei em cima do cara. Eu quero essa casa, o que eu preciso fazer? Eu pago 2 aluguéis, eu pago isso, eu pago aquilo, e babá. E falou, beleza, vai, toma, a casa é sua. E eu consegui alugar. Quando eu cheguei, então, cheguei na Austrália, cheguei aqui com 2 malas de roupa, minha prancha de wakeboard, e o Inácio foi me buscar no aeroporto e nós fomos para casa do Inácio e da Nath. E aí, nessa, o site da locação é Real Estate, realestate.com.au. E aí eu fui para casa do Inácio, passamos a noite lá, passamos o jet lag, tal. E aí começou aquela parte da euforia, assim, na primeira semana, né? Porque eu tava com a minha casa nova, então eu tinha que mobiliar a casa. Então, aí peguei meu filho, fomos para a IKEA, comprar móveis. É lógico que a gente não mobiliou a casa, assim, tipo, 100%, mas precisa ter um sofá, precisa ter uma TV, precisa ter uma mesa, uma cama, blá. Então a gente começou nessa primeira semana, né? A fazer acontecer, para na próxima semana minha esposa estar aqui. E meu planejamento, o inicial, era vir com um pouco de cash e falar assim, eu vou ficar sem trabalhar por 6 meses para conhecer, estudar inglês, aprender inglês e aí, né? Aí começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro em dólar. Só que a realidade não é assim, né? E eu não queria ficar naquela de fazer dinheiro e perder o meu processo, né? Eu queria entender o processo de imigração aqui primeiro, ver qual era o caminho que eu tinha que seguir, tal. Então, aquela primeira semana, eu tava com meu filho aqui, a gente limpando casa e comprando móvel. Aí minha esposa tá aí, ela até falou que não gostou de nada, depois devolveu tudo na IKEA. Devolveu tudo.
Aí o que acontece? Eu organizei, tal. Na semana seguinte, a minha esposa chegou com o meu filho pequeno, de 2 anos, o Lorenzo, né? E Aham. chegaram, ela já foi para nossa casa, tal. Aí a gente estava na nossa casa. Eu falei, a gente tem que se sentir em casa. Só que Uhum. nesse meio tempo, eu falei, meu, eu não vou conseguir ficar sem fazer nada aqui. E eu não quero trabalhar de cleaner, eu não quero trabalhar de pedreiro, eu não quero trabalhar com mudança. Não por ser profissão boa ou ruim, mas eu não quero fazer trabalho físico porque eu vou ficar com dor na minha lombar e Uhum. tal. Vou tentar outra Igual meu coisa. marido, igual meu marido também. Ele não queria Então. esses trabalhos braçais porque ele era personal trainer no Brasil. Então ele não queria ter uma lesão ou se machucar, porque Então. se ele fosse trabalhar na área dele, ele não poderia ter uma lesão, né? Não poderia ter uma Sim. dificuldade em trabalhar. Então ele foi para a área de café. Agora eu quero saber de você, porque você queria na verdade, né, o teu foco era trabalhar na sua área, né? Você queria trabalhar, ou talvez como empresário, Não, fisioterapeuta, mas isso, não. Ó, parte eu da área, né? não queria mais ser empresário. Eu tava com trauma de ser empresário, de ter funcionário, tal. Eu não queria mais ser fisioterapeuta, eu queria trabalhar com marketing, eu queria trabalhar com business e tal. E aí, que foi a segunda loucura que eu fiz, que eu falei assim, tá, vou trabalhar. Então, o que eu vou fazer? O mercado de educação aqui é muito grande. Eu vou trabalhar em uma agência de imigração. Só Uhum. que eu não vou trabalhar em uma agência de... Eu não vou trabalhar numa agência de brasileiro. Porque eu não posso falar brasileiro. Porque uma coisa que eu falei pra minha esposa, assim, ó, Lívia, eu vou pra Austrália, eu não quero ter amigo brasileiro. Uhum. Principalmente no começo. Eu não quero me envolver com brasileiro, porque senão a gente vai ficar falando português, eu não vou aprender inglês e a gente vai se ferrar. Uhum. Então, eu bati na porta de uma agência de imigração do Nepal, pedindo trabalho na minha Mesmo primeira semana aqui sem inglês. sem Mesmo. inglês. Eu bati na porta dos caras e falei que eu queria trabalhar lá. Primeiro por mensagem, porque eu tinha o tradutor. Sim. E aí o cara falou assim, legal, qual é a sua experiência? Eu falei assim, eu morava no Brasil, eu tinha uma empresa há 10 anos, eu estava trabalhando com desenvolvimento de plano de marketing, business plan, Canva, tudo. E eu quero fazer isso na sua agência. Aí o cara falou assim, vem aqui para entrevista. Aí eu falei, ferrou. Tipo, eu vou na entrevista como? Se não vou fazer por mensagem que eu tenho tradutor? Aí eu caí na realidade, mas eu fui. Coloquei Aham. minha roupinha, fui para entrevista, cheguei lá, só tinha nepalês, indiano, pessoal da Mongólia e uma colombiana. E aí eu falei, pô, espanhol, eu falo espanhol. Uhum. Já fiquei mais confortável. Só que a entrevista foi com o dono da empresa. E eu falei pro cara assim, eu tenho só uma coisa, eu não falo inglês. Aí ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, eu não falo inglês. Ele tá aqui, o que você quer fazer? O que você tá fazendo aqui? Ele falou, quero aprender. Mas que jeito? Eu falei, aprendendo. Aí eu falei, vamos conversar pelo translator? Ele, vamos. Começamos a fazer a entrevista pelo translator. Eu digitava em português, traduzia para o inglês, mostrava para ele. Ele lia, digitava em inglês e passava em português para mim. E a gente foi indo, sabe, tipo aquele... Eu tinha só o hello, how are you? I wanna buy this thing. Eu só falava, tipo, eu ia pra Disney. Eu só comprava coisa no Outlet e ia no McDonald's, essas coisas que eu sabia falar. E E eu falava queria português, né? português. E aí eu falei pro cara, ó, tem a menina colombiana, eu falo espanhol, então eu posso ajudar no mercado latino, brasileiro, papapá. Uhum. E ele gostou de mim ali, mas ele falou assim, cara, mas eu não consigo te contratar para você sem falar inglês. Aí eu falei pro Uhum. cara, vamos fazer o seguinte então, eu trabalho para você 1 mês de graça, se você gostar de mim, você me contrata, se você não gostar, eu vou procurar em outro lugar, mas eu quero trabalhar nesse mercado. Ele falou, beleza, perfeito, de graça. Só que aí, na primeira semana, a gente tinha uma reunião, leadership meeting, né, reunião dos líderes da empresa, e uma pessoa da empresa fazia uma apresentação no PowerPoint para dar um treinamento. E ele falou assim, como o Theo tem experiência de marketing, de vendas, blá, 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 ele vai ser o responsável dessa semana. Aí eu falei, como assim? Eu não falo inglês. Você não quer aprender? É amanhã a apresentação. Ele me mandou isso, era uma segunda-feira, 11 da noite, para me apresentar na terça-feira, 8 da manhã, 10 da manhã. Eu passei a noite montando PowerPoint em inglês, na raça. No dia seguinte eu estava lá dando treinamento para a equipe toda. Tipo, sem inglês, sem nada. Lendo em inglês, eu fico imaginando hoje o tão terrível que foi isso, lendo tudo errado, o meu accent mas muito legal. E algumas coisas eu falava em espanhol para a colombiana e ela traduzia em inglês para a galera e eu fui me virando. E E claro, nisso,
Claro que assim, ó, ele deu essa oportunidade para você e provavelmente para todos os outros de outros países, porque ele era imigrante também e ele entendia o seu lado de chegar sem Sim, inglês e estar recomeçando. sim. Então ele Só que o mais teve um interessante é que no teu caso. sim, o mais interessante é de uma cultura totalmente diferente, porque Nepal, Índia, a cultura, a comida, né? E eles falam, meu, esse cara é doido, né, meu? Tipo, tá aqui. E eles começaram a gostar muito de mim. E aí, eu tava numa posição de líder, né? Business Development Man, eu era Business Development Officer. Uhum. Depois eu virei manager. Aí, com uma semana ele falou, cara, eu vou te contratar. Vou te contratar. Me contratou com uma semana. E eu virei Business Development Manager. E eu gerenciava toda a equipe dele lá, de consultores de intercâmbio, de imigração, sem saber nada de imigração e de intercâmbio. Só que eu sabia do Business Development, fazer um Uhum. plano de marketing e tal, 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 e tal, tal, tal. Então, eu fui trabalhando com a galera ali em 2019, né? Eu tinha que trabalhar de terno, gravata, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na Austrália. Eu ia trabalhar, não ganhava bem, ganhava muito pouco, só que eu falava, eu não quero saber do dinheiro agora, eu quero aprender nessa empresa como que eu vou ficar aqui na Austrália. E nesse tempo fui aprendendo. Comecei a dar consultoria para brasileiro, vim para casa como estudante. Aí eu ia em escola fazer reunião com os managers das escolas para fazer parceria no mercado brasileiro. Comecei a conhecer muitos brasileiros que trabalhavam nessa indústria aqui em Melbourne e tal, total. Ia para eventos, ia para isso, para aquilo e tudo na raça, porque meu, eu era estudante de inglês. E nesse tempo eu já não conseguia ir para a escola de inglês. É, Porque eu comecei a eu ia, trabalhar, me dedicar, eu ia para a escola de manhã, saía mais cedo para ir para a agência, eles deixavam eu livre com o meu horário, eu podia ir para a escola, podia sair da escola e ir lá. Só que eu já estava naquela empolgação, sabe? hotel, e assim, o que as pessoas devem estar curiosas, né? Eu quero lembrar vocês que estavam no visto de estudante, e então, em paralelo a tudo isso que estava acontecendo profissionalmente, também tinha que ir para a escola de segunda a sexta estudar Isso. inglês. Então, eu quero saber como era a sua rotina e da sua esposa em relação Então, a tudo isso, né? Estudo, trabalho, as crianças, adaptação, como foi? nesse começo, o Gabriel, meu filho mais velho, já ia para a escola e o pequenininho ficava com a minha esposa. E aí ela começou, no começo ela não trabalhava, e depois ela começou a trabalhar de cleaner, faxina. Inclusive com a Nath e com o Inácio na empresa que a Nath gerenciava aqui em Melbourne. E eu trabalhava meio período, porque eu só podia trabalhar 20 horas, e eu tinha medo de trabalhar mais horas e ser pego, não sei, né? Hoje eu já entendo muito mais disso. Mas eu não trabalhava mais do que as 20 horas, e a minha esposa fazia a parte de cleaner, e muitas vezes ela levava meu filho pequeno junto com ela. Ele Sim. ficava dormindo no sofá, ficava no tablet, no celular, tal, 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 porque a gente não tinha condição de pagar $100 por dia de um kinder, né? De um berçário. 150 De uma, dólares por dia de de uma... um berçário. E Uhum. aí o que acontecia? Ela trabalhava, porque daí ela até ganhava mais do que eu ganhava, porque a gente falava, meu, vamos empatar, pagar as contas, tal, 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 e primeiro fazer o nosso processo, não sair do processo. Porque eu posso chegar e trabalhar 50 horas por semana, ganhar dinheiro, blá, 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 mas no final o que vai acontecer? Eu vou ter o dinheiro e não vou ter a residência aqui, né? Então foi mais ou menos essa a rotina. Eu saía de manhã, eu morava lá perto de Dandenong, então eu sempre procurava casa perto da estação de trem nesse começo, né? Porque a gente tinha um carro só, e aí a minha esposa tinha que usar para trabalhar, e eu ia de trem para a cidade todo dia de manhã e voltava à noite, porque daí eu ia para a escola de manhã, estudava tipo das 8 a 1, ia para a agência, trabalhava da 1 às 6 e voltava para casa. Então era uma rotina bem puxada de segunda a sexta, assim, nesse começo. E foi indo, indo, indo. E aí eu comecei a conhecer da imigração, e a gente ficou nessa rotina por, no mínimo, um ano aí, o primeiro ano aqui, 2019. O ano que Eu, vocês tinham de visto, né, para estudar inglês, não era isso? não, mas eu tinha um visto de 3 anos, que era o inglês, depois 2 anos de master, de mestrado, MBA de Então, business. o primeiro ano estudando inglês foi esse ritmo, mas Foi. claro, assim, o que precisa entender quem está assistindo é que esse ritmo teve que existir, né? Essa inserção no mercado de trabalho, pagar as contas em dólar, mas em paralelo sempre tendo o objetivo da residência permanente. Na residência Então, permanente. acredito que as suas escolhas elas foram feitas estrategicamente, né? Não foi assim, Sim. Não. vou escolher trabalhar nisso ou estudar isso. Não. O Theo já estava focado que ele queria ficar. Lembra no início da live que ele falou? Sim. Eu quero ficar na Austrália, eu vim de tudo e eu vou fazer acontecer, fazer dar certo. Isso. Eu não sabia como, mas eu sabia o que eu queria, que era estar aqui hoje fazendo essa live.
entendeu? É. E Falando para as contando assim. pessoas, falando para as pessoas, até tipo minha família nem sabe tudo que aconteceu, tudo que a gente passou, porque a gente não ligava, tipo, ah, pelo amor de Deus, me ajuda, a gente, tipo, né? Tava vivendo. E a gente teve aquelas dificuldades. Meu filho, a gente veio para cá sem inglês. Eu falei, eu não vou colocar meu filho em escola especial para estrangeiro. Eu já vou meter ele na escola australiana e ele vai se virar lá. Eu sei que ele vai se virar. Primeira semana era choro todo dia, porque ele sentava na escola e o pessoal achava que ele era autista, né? Porque ele não falava, ele não se comunicava, ele chorava e blá 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 blá. Com 2 semanas ele já estava se comunicando, com 3 semanas já tinha amigo dele indo em casa fazer playdate. E a gente daí que não sabia nem falar com as crianças, porque a gente não conseguia se comunicar direito. Ia lá comunicar com os pais, sabe? Mas foi assim, a adaptação foi super de boa. O Gabriel, que é o mais velho, já começou na pré-escola, começou na pré-escola e escola australiana. E ele pegando inglês assim, como que eu falava antes, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. E foi pegando. Você ali engatinhando no inglês ainda. E ele? Falando só hello, eu falando só hello, how are you? E aí o que aconteceu? Ele pegou inglês tipo muito rápido e hoje ele parece australiano falando, né? E o meu filho pequeno, ele já começou no berçário, depois ele foi pro preparatório, pro pré. Então ele foi sendo alfabetizado já em inglês. Os dois falam português, mas eles brincam entre eles em inglês, às vezes português, às vezes inglês, só que eles falam muito bem português e entendem tudo, então a gente está mantendo em casa, a gente sempre fala em português. Eu também. E aí o que aconteceu? Esse primeiro ano foi assim, nessa correria, tal, mas, tava feliz da vida. Eu tava trabalhando com o que eu gostava ali, que era fazer estratégia de marketing, tal. Eu tava vindo de um ano no Brasil estudando só isso, né? Uhum. E aí chegou uma hora nesse momento, em novembro de 2019, que a ficha bateu assim, ó. Mas se eu me tornar fisioterapeuta aqui, o meu processo vai ser muito mais rápido. Que até então eu não tinha pensado. Eu estava até esse momento, tipo 6, 7 meses aqui, pensando o que fazer para conseguir o visto aqui. E eu não conseguiria, né? Pelo lado de business, de marketing, blá, 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 por mais que você seja extraordinário nisso, é muito difícil, né? Aí eu falei, puta, se eu virar fisioterapeuta, acho que vai ser legal. Eu vou conseguir um negócio mais rápido. Uhum. Vamos ver qual que é o processo. Aí que eu fui ver o processo para virar fisioterapeuta aqui. E é muito, como que eu vou dizer? Muito difícil. Eu ia falar, né? É muito difícil. Porque daí você tem que ter inglês. O inglês tem que ser proficiente. Você tem que ter proficiência em inglês. Você tem que validar o seu diploma aqui. Eles tinham um processo que era equivalência de qualificação. Então, só a parte do curso, documentação do curso, se for equivalente aqui, tá certo. Ou fazer as provas. E é um processo caro. Mas eu falei, vou fazer. Quando eu coloquei na minha cabeça, vou fazer. Aí eu não esqueço até hoje. Quando eu decidi isso, eu falei, eu vou fazer o primeiro processo, que é para eu pegar o primeiro Interim Certificate, que é um certificado provisório. Que nesse momento eu só precisaria do meu diploma e do meu histórico escolar da faculdade traduzido, mandar para o cônsul daqui e eles me dão um certificado provisório. Eu queria ter alguma coisa que falasse, esse cara aqui é fisioterapeuta. Era isso. Não valia quase nada, mas era um documento. Só que quando eu decidi aplicar para esse documento, eu não tinha condição financeira para pagar, porque eu acho que só para fazer esse documento era $1.500. Para fazer esse documento era $1.500. Só que eu sabia que como fisioterapeuta eu ia ganhar bem mais do que eu ganhava na agência. Sim. E aí, no dia que eu resolvi fazer isso, eu tinha o dinheiro para pagar o aluguel da minha casa ou fazer esse certificado. Aí eu olhei para lá, olhei para cá, aí eu falei com o corretor se eu podia atrasar uma semana, ele falou que não tinha problema, eu falei, vou fazer o certificado. Eu atrasei meu aluguel, paguei meu certificado, depois eu consegui pagar o aluguel na semana seguinte, tal, e tomei essa decisão, tipo, mais uma decisão arriscada, né? Falei, vou fazer. Aí eu fiz, que eu falei, é meu futuro aqui. Fiz esse primeiro, e com esse documento na mão, eu já achava que eu tava bam, né? Sou fisioterapeuta. Vou bater 14... porta das clínicas. Perfeito. 12 anos de experiência no Brasil, blá, blá, blá. É muito fácil conseguir sponsor aqui na Austrália como físio, tal. E vou falar pra você que não foi difícil. Porque o primeiro e-mail que eu mandei, o cara me respondeu em 1 hora, falando assim, ó, eu te sponsoro.
pela sua experiência, eu quero você aqui na minha empresa agora. Porque eu mandei meu currículo lindo, né? 12 anos de experiência em várias áreas e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. É o que eles querem aqui. Beleza. Opa, aonde você tem vaga? Ah, eu tenho vaga em Brisbane, em Melbourne. Eu falei, sério, eu posso escolher? Eu vou embora para Queensland. Vou morar na praia, vou ganhar bem, praia, sol, calor, tal, tal, tal. Assim, né, nesse primeiro momento. Novembro de 2019, eu tava aqui há 7 meses. Eu falei, eu não acredito que eu já tô conseguindo. Aí o cara falou, beleza, pra onde você quer ir? Eu falei, eu quero ir pra Brisbane. Então tá bom, vou te mandar o contato do RH pra eles te contratarem, beleza? Aí foi tudo assim, muito rápido, tipo, no mesmo dia. Aí beleza, aí veio o RH e falou assim, ah, tá bom, me manda agora o seu teste de inglês, o seu, o seu registro da APRA. A APRA é uma entidade governamental daqui que regula a área da saúde. E você tem que ter um registro para trabalhar, não é só ser fisioterapeuta. Eu falei, nossa, eu não tenho nada disso. Ah, então eu não posso te contratar. Quando você tiver tudo isso, eu te contrato. Ah, então tá bom, obrigado. Beleza. Não fui contratado. Mas Só que eu falei, pô, falei, agora nossa. você sabe o que precisava. Agora eu sei o que eu preciso. Agora eu sei o que eu preciso. Porque se você vai no grupo de brasileiros em Melbourne, brasileiros na Austrália e pergunta para alguém, a primeira coisa que você, se eu fosse você, eu ficava no Brasil. Ah, se eu fosse você, eu não tentava ser fisioterapeuta na Austrália. E eu nunca participei desses grupos. Se você for ver no meu Facebook, eu não estou em nenhum grupo desses. WhatsApp, eu não estou em nenhum grupo desses. Brasileiros em Melbourne, brasileiros, eu estou fora disso. Porque é só essa energia negativa. Fisioterapeutas na Austrália, mesma coisa. Você manda ela pedindo ajuda, é um ou outro que dá uma ajudinha ali, aqui, e o resto parece que querem ele ser e você não. Eu não quero que você seja. Sim. Tanto que eu participei desse grupo por um tempo, depois eu saí e me coloquei à disposição para ajudar quem quisesse. Se você for ver hoje, vários fisioterapeutas aqui que fizeram o processo e tal, eu ajudei muitos deles, só que em off. Porque eu falei, eu não vou ficar ali pagando de bam, sabe? Aí o que acontece? Eu acendeu isso e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou procurar um trabalho aqui em Melbourne como físio. Em dezembro, mandei currículo para várias clínicas. Mas aí você fez aquela entrevista, você descobriu todos os documentos que precisava. E mesmo assim, eu falei, mesmo assim eu vou tentar sempre tudo. Tá. Eu quero trabalhar como na físio para ganhar melhor e eu ter condição financeira de fazer todo esse processo. Porque é processo de 5, 10 mil dólares. Aí eu peguei e falei assim, comecei a mandar currículo para as clínicas daqui de Melbourne, porque daí eu vou pessoalmente lá conversar. Vou pessoalmente. A live vai ser gravada, tá, gente? Ah, tá. Pode ficar tranquilo. Aí eu fui em uma clínica fazer entrevista e eu fiquei apaixonado, porque eu sempre gostei de esporte, eu jogo futebol e tal. E era uma clínica dentro de um leisure center, né, que é esses centro de lazer que tem nos bairros aqui, com piscina aquecida, piscina olímpica, toboágua, quadra de futebol de salão, de basquete, de tudo que você imaginar. E uma clínica de fisioterapia dentro dela. Meu, eu entrei lá, me apaixonei, tinha tudo que eu gostava e tal. Só que, assim, eu não era fisioterapeuta há muito tempo. Eu falei, eu vou, né? Aí eu cheguei lá, sentei com o dono da clínica, comecei a conversar com ele. Eu vi que ele estava se engajando comigo, gostando de mim. A menina do business development dele também. Você sente a energia, né? E aí, aconteceu que ele falou assim, tá, mas qual que vai ser o seu maior desafio se você vier trabalhar aqui? Eu falei, ó, primeiramente, o meu inglês, porque eu tô aprendendo agora comunicação, que nem está vendo a minha dificuldade de conversar com você, e eu vou ter que aprender a me comunicar com os pacientes, e a linguagem da saúde. Ele, legal. E qual é a segunda? Eu falei, a segunda é minha documentação, porque hoje eu só tenho um certificado provisório. Então eu já fui com a estratégia. Eu teria que ser contratado aqui como fisioterapeuta assistente, trabalhar com a sua supervisão, você assinando pelos pacientes, mas eu posso atendê-los. Aí ele olhou e falou assim, nossa, você já sabe tudo isso. Eu pesquisei antes de vir aqui. Ele, legal, gostei da sua honestidade e a vaga é sua. Aí ele me contratou como fisioterapeuta assistente dele, só que não era para ser assistente. Só que, legalmente, eu era assistente dele. Então, eu comecei a trabalhar na clínica já, como part-time, porque eu falei, meu visto de estudante, eu posso trabalhar part-time. Part-time no TFN, para quem não sabe, é como se fosse o CPF do Brasil. Então, a gente fala TFN aqui, quem é registrado em carteira, mas aqui não tem carteira de trabalho, né? É tudo online, né? Então, eu já fui registrado como fisioterapeuta assistente, trabalhando na clínica, e comecei a trabalhar na clínica. Isso aí era janeiro de 2020. Eu não estava nem um ano aqui. Eu já estava na minha área.
E eu fui na agência que eu recebi a primeira oportunidade e falei, olha, gente, gosto muito de vocês, adoro meu trabalho aqui, só que, pensando no meu futuro, eu consegui um trabalho na minha área, que é o que vai me dar a minha permanência aqui, eu vou ter que pedir a conta, vou ter que sair da agência e tal. Não, você não vai sair daqui, a gente ama você aqui, a gente gosta do seu trabalho, a gente gosta de você, da sua presença, tal, 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 você não vai sair. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Trabalha de casa, faz o que você quiser, mas você vai continuar com a gente. A gente não vai te tirar. Resumo, eu tô lá até hoje. Eles não eu nunca saí, eles não deixaram eu sair. Aham. Então, vem um brasileiro ou outro querendo vir para cá, eu ajudo no processo, ganho uma Aham. comissão. Só que eu trabalho só por comissão agora, né? Como Com eles. quer, né? Mas eu não tenho tempo de dedicação para eles mais. Então é mais o relacionamento de amizade que ficou. Porque eu aqui com 4 meses de Austrália, eu fui em festa nacional do Nepal aqui e fiquei no stand da empresa sem falar inglês e me divertindo com a galera, dando risada, e o pessoal não entendia nada que eu falava, não entendia nada que eles falavam e me abraçavam, e a gente me levei minha família. Eles adoraram isso, sabe? E Muito você legal. é esportiva, né? Porque você poderia ter desanimado e falado, meu Deus, eu não entendo nada do que eles estão Não, falando. imagina, Muita gente- nossa. Porque muita gente se desmotiva, né? Eu não Muita gosto de gente fica assim, curry. Eu não gosto de curry. Eles me davam, eu passava para minha esposa, ela tinha que comer. E aí a pimenta. Meu, a gente levava na esportiva e levava. Eles chamavam a gente para ir para aniversário da família deles, de criança, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Outra cultura, outra comida, a gente ia e passava lá numa boa, respeitava. Eles sempre me respeitaram, nunca teve nada disso. E aí eu fiquei nessa, eu fui contratado pela clínica, comecei a trabalhar part-time na clínica e ficava casual ali na agência, fazendo alguns processos, algumas coisas de visto de estudante e tal. Só que eu já conhecia o processo. Então, nesse momento, quando eu fui contratado na clínica aqui em Melbourne, eu já falei, quando eu fizer o meu processo, você vai me dar o visto. Eu já sabia até qual visto eu queria, que era a PR direto, porque eu sabia que eu já tinha qualificação, que se eu conseguisse essa qualificação, eu não precisaria passar pelo sponsorship, pelo visto de trabalho. Eu conseguiria PR direto. E o dono falou, eu vou te dar, se dedica, faz acontecer que eu vou te dar. E já estou te dando trabalho na sua área e vou te dar o seu visto. Eu falei, puta, perfeito. E aí eu comecei. Falei, vou fazer a prova de inglês, que eu já estou achando que eu estou bem, vou fazer o PT. Eu precisava de 65, a nota máxima é 90. E é 65 em cada banda. E eu já fui em fevereiro de 2020 fazer o PTI de bobo, porque nem inglês eu tinha feito direito aqui. Fui fazer o teste. mas você estudou pra prova? Não, eu fui porque eu achei que eu era o bonzão, sabe? Que eu já tava o bam. E cheguei lá, tirei 43. Que eu vou falar pra você que não é tão ruim, tá? Porque para muitos vistos aqui você precisa de 50. Eu tirei 43. Eu falei, caramba, eu não fiquei tão desanimado. Tirei 43, pô, eu acho que a próxima eu consigo mais. E eu comecei a fazer o PT, a fazer a prova. Mas toda vez que você faz a prova é $400, né? É, $400. Mas não, eu comecei a me preparar, né? Eu me estudar para fazer a prova. Estudar para fazer a prova. Só que aí, eu já estudei um pouquinho, achei que eu já estava sabendo, fui fazer a prova de novo. Aí, 50. Eu falei, caramba, já subi um pouquinho. Mês que vem eu vou de novo. 55. Falei, caramba, eu tô chegando. E foi indo assim, sabe? Só que aí quando eu cheguei no 60, eu não saía do 60. E eu não conseguia 65 em cada uma das bandas, que é leitura, escrita, falar e escutar. Tinha que ser em todas elas, não era só pegar e overall, né, a nota geral. Não, era 65 em cada uma delas. Aí eu fui uma vez, tirei 65, mas nos outros não. Eu era fisioterapeuta no Brasil há 10 anos. Aí, o que aconteceu? Eu não desanimei, eu falei, não, vou fazer, eu vou passar nisso. E eu não parei de fazer. Eu fiz essa prova 15 vezes em um ano. 15 vezes eu fiz a prova de inglês em um ano. Eu fiz 15 vezes num prazo de um ano. Eu já estava na clínica trabalhando com teoricamente, o meu visto garantido. Só precisava da nota. Eu precisava da nota do inglês e de todos os documentos. Eu já estava com o meu. Eu já estava com o meu. Nessa época, nesse tempo veio o Covid, né? Foi durante o Covid, isso tudo em 2020. Então, teoricamente, o Covid ajudou porque eu continuei trabalhando, porque eu estava na área da saúde, né? Eu continuei trabalhando e o cara mandou ali, né? 15 vezes 400. Foi isso mesmo. Só que, ó,
O Covid me ajudou porque aqui em Melbourne, toda vez que você fazia o teste de Covid, eles pagavam $450 para você. E foi isso que pagou a minha prova de inglês. Meu Deus, mas homem do Eu fazia, céu! eu fazia o teste de... 12 vezes a prova! É porque o que acontece? Eu fazia, chegou a partir da minha quinta prova, eu já estava acima dos 60. Só que daí era sempre um detalhe. E eu falava, na próxima vai. Aí eu tirava 63. Olha, ó, tá vendo? É a próxima. Aí 64. Aí a próxima, 60. Meu Deus do céu. Não, é a próxima. 65, mas não em tudo. E foi indo até o dia que eu passei. Tanto que o dia que eu passei nessa prova foi mais emocionante do que quando eu ganhei minha cidadania aqui. Porque é um negócio que você tá batendo, e vai. Só que o que aconteceu? Eu peguei o certificado de proficiência. Eu virei proficiente em inglês, né? Teoricamente. Em 1 ano e meio aqui, né? Sem ter inglês quando eu cheguei aqui. Uhum. E foi tudo eu aprendi trabalhando na agência, trabalhando na clínica, na rua, no futebol, no dia a dia. E nesse dia, nesse tempo, né, nesse ano de 2020, esse é brasileiro. Esse tempo do primeiro ano que eu fiz as provas de inglês, 2020, durante o Covid, ajudou a fazer a documentação, né? Porque a minha documentação demorou muito tempo a fazer. Meu pai ajudou, porque eu tive que refazer o projeto da minha faculdade todo. Eram 1.100 páginas. Só que esse documento, ele estava em português. Ele tinha que ser em inglês. Então, eu tive que fazer meu pai digitar essas 1.000 páginas pro 1.000 páginas? 1000. Eles digitaram, meu pai, minha mãe e minha esposa, digitaram tudo, porque eu precisava disso em Word para traduzir no Google Translator, porque eu não tinha dinheiro para pagar $10.000 para uma tradutora. Eu traduzi no Google Translator e fiz a minha faculdade. Eu fiz no Google Translator, passei no Grammarly para corrigir a gramática, mas eram horas e horas no Grammarly, porque é muita página. E consegui convencer a minha coordenadora da faculdade do Brasil a mandar o documento para ela em inglês e ela assinar como se fosse original em inglês, para não ter que pagar a tradução. E ela aprovou isso. Então, no final das contas, eu gastei um tempão do Covid fazendo essa documentação, mas eu consegui validar meu diploma aqui por esse processo sem ser o das provas. E aí, eu estava com meu diploma validado aqui e faltava só inglês. Aí eu passei no inglês. Aí eu estava com tudo na mão já. Falei, agora eu sou fisioterapeuta na Austrália. Quando eu virei fisioterapeuta na Austrália, eu estava com tudo feito. E aí, o cara que me deu a oportunidade ali era o cara que ia me dar o visto. A residência permanente já. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou aqui há 1 ano e meio e eu vou conseguir a minha residência permanente. Eu estou conseguindo, né? E aí eu cheguei, a gente já tinha contratado um agente de imigração. Essa clínica me patrocinou, pagou todo o meu visto, $20 mil. Não, era uma PR, direta PR. E ele ia pagar minha PR já. Mais ou menos, deu 19 mil e uns quebrados. $19.000, ele pagou, né? O nome dele é Warwick. Ele pagou. E o agente de imigração, no momento de aplicar a minha PR, em agosto de 2021, ele falou, cara, eu tenho um problema. Eu falei, não. Eu já passei por muito problema aqui, eu já fiz muita coisa, agora esse problema o Warwick, durante o Covid, eles fizeram o imposto de renda da clínica com prejuízo para não pagar imposto. E não tem como ele comprovar que ele vai te contratar full time, pagando um salário alto, para você ter a sua PR. Eu falei, como assim, cara? Aí ele falou assim, eu acho arriscado você aplicar o visto com ele. Eu falei, não tem como não aplicar com ele. Ele é o cara que abriu as portas para mim, que tá me ensinando a ser fisioterapeuta na Austrália, que abriu, tudo para mim. Eu não tenho como deixar ele na mão agora. Ele falou assim, mas vai ser arriscado. Se você tiver 1% de risco, é um risco. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Aí ele procura outro empregador que te dê esse visto. O que é muito difícil. Porque geralmente eles dão um sponsor, porque ele te segura 2, 3 anos com ele, e depois ele te dá PR. A PR direta é muito difícil. Porque se ele te dá PR direto... E detalhe, isso era durante a pandemia em Melbourne. Pandemia em Melbourne, lockdown. E o negócio acontecendo. Eu fazendo acontecer. Quanto tempo você ficou em lockdown? 1 ano e meio. 1 ano e meio.
entre indas e vindas, né? Eles paravam uma semana, daí a gente podia sair de casa, aí na outra semana a gente podia ir até o mercado, era bem assim, um negócio sinistro. E mesmo assim a gente continuou vivendo. E aí o que aconteceu? Nesse momento eu falei, vou ter que procurar outro lugar. Só que nesse momento eu tava de saco cheio de Melbourne. Falei, agora Também? a oportunidade Então, agora. Isso, e a minha esposa não queria sair de Melbourne, porque a gente já tinha uma família aqui, de amigos, né, brasileiros, família, o nosso afilhado, que tá até aqui em cima, ó. Todo mundo acha que ele é nosso filho, ó, na foto, ó. É o pequenininho, ele é nosso afilhado, né? E aí o que acontece? Eu falei, agora é hora de sair de Melbourne. Aí a minha esposa falou, a gente não vai sair de Melbourne, babá. Eu falei, mas isso aqui... Aí eu inventei, a gente não consegue aqui por causa do Covid. A gente tem que sair daqui. Aí eu comecei a procurar, eu falei, vou procurar outro empregador. Eu falei, se eu for sair daqui, eu vou para o lugar que é o sonho de vida. Eu vou para Sunshine Coast, porque lá é praia, sol, cidade pequena, a gente vai ter tranquilidade, ganhar bem, babá. Você estava buscando um empregador nas outras cidades que você tinha o desejo? Então, o meu agente de imigração falou assim, você pode procurar onde você quiser, você tem tudo para ser residente aqui. Só falta alguém para te falar assim, eu assino para você ser e você vai trabalhar para mim. Mas então, aí nesse momento era encontrar um empregador isso, que me desse a PR, porque eu não queria sponsor nesse momento. Eu já tinha skills assessment e tudo. Aí eu falei assim, mas eu quero ir para Sunshine Coast agora, porque eu quero morar no paraíso. Eu fui no SIC, coloquei fisioterapeuta, Sunshine Coast e o salário que eu queria. Eu falei, eu não quero ganhar pouco, eu quero ganhar X. Coloquei. Apareceu umas opções. E eu vi uma clínica lá que eu achei interessante, falei, acho que combina comigo. Na hora eu peguei o telefone do cara, mandei o WhatsApp para ele. Oi, tudo bem? Aqui é o Theo, tal. Já mandei minha cover letter, meu currículo, eu quero trabalhar com você. O cara falou assim, podemos conversar agora, por vídeo, amanhã? Eu falei, amanhã eu trabalho, não posso. Ele, porque eu tô quase contratando uma fisioterapeuta, só que eu quero conversar com você antes de eu fechar com ela. Aí eu falei, eu posso sábado. Ele, beleza. Aí chegou no sábado, fiz a entrevista por vídeo, assim, com ele, por FaceTime. A entrevista, papapá, eu falei assim, vou fazer ele gostar de mim, não vou falar de visto, e vamos ver o que vai dar. Conversamos. Ele, a esposa era fisioterapeuta, ele quiropraxia. Ele olhou para ela, na hora que acabou a entrevista, eles olharam pro outro, viraram para ele e falaram assim, a vaga é sua, pode vir para cá. Eu falei, pera aí, eu tô em Melbourne, e não é bem assim, eu tenho as minhas condições também para ir aí. Aí eles olharam... E as fronteiras abertas entre os estados? Não, tinha que pedir para ir, fazer quarentena e tal. Aí eu peguei, ele falou assim, a vaga é sua, é só vir para cá. Eu falei, não, eu tenho as minhas condições para ir aí. Ele, como assim? Eu falei, eu tenho minhas condições. Quais são as suas condições? Eu falei, a minha primeira condição é você me dar a nomination para minha PR. Ele, o que é isso? É o meu visto de permanência aqui. O que eu preciso fazer? Falar com o meu agente de imigração e fazer tudo que ele pedir. Aí ele, tá bom, faz o seguinte, vem para cá, daqui a gente faz isso. Eu falei, não, eu só saio de Melbourne com o meu Bridging Visa na mão. Aí ele, tá bom, eu faço. Ele falou, tá bom, eu faço. Era uma garantia. Aí ele falou, não, tá bom, eu faço. O que eu preciso fazer? Isso era sábado. Eu falei, você vai ligar pro meu agente de imigração, ele vai falar para você o que precisa da sua empresa, você vai mandar para ele e ele vai aplicar meu visto e eu tô aí no dia seguinte. Ele, perfeito. Foi assim, sábado, domingo, segunda, terça-feira aplicou meu visto. Minha PR. Assim, 3 dias, ele fez tudo. Ele falou assim, agora vem. Aí eu fiz o pedido lá pro governo lá para deixar eu viajar, porque a gente estava fechado, as fronteiras, papapá. E aí ficou aquela tensão, né? Porque daí eu tive aquele momento de chegar no cara que eu estava trabalhando e falar, eu não vou poder fazer com você, me desculpa, eu vou ter que sair. Eu não queria fazer isso, porque ele virou meu amigo, gostava meu pai aqui na Austrália, ele era mais velho, e ele pagou meu visto. Eu falei, como que eu vou fazer para falar com ele agora? E eu fui e falei, olha, eu quero ser transparente com você, eu sinto muito, mas a situação é essa, é aquela, e eu vou ter que ir para outro lugar, porque aqui em Melbourne não tá dando, e eu preciso pensar no meu visto. Ele falou, Theo, você conseguiu o que você queria, eu não tenho que te segurar aqui para nada, isso aí é seu, é a vida da sua família aqui, é o seu futuro aqui, vai com Deus. Eu falei, como que a gente vai fazer com tudo que você já pagou? É seu, você merece. Aí ele, você vai patrocinar meu visto? Vou. Você trabalhou comigo aqui, eu gostei, tal. Aí ficou assim. Aí eu falei, puta merda, né? Aquele alívio. Aí eu ainda fiquei trabalhando mais algumas semanas, até conseguir a ligação lá do Departamento de Saúde de Queensland, para me liberar para quarentena no hotel, para poder pegar o avião
tudo com autorizações. E aí eu parti para Queensland em outubro. Minha família ficou aqui. Eu fui organizando tudo lá. Fiquei sozinho lá até dezembro, porque meus filhos tinham escola aqui para terminar. E aí eles foram para lá em dezembro. E a gente começou a nossa vida lá em Queensland, que teoricamente era o sonho, né? Morar no paraíso, na praia, as melhores praias, né? Tipo, um lugar lindo. Nossa, eu nunca fui num lugar mais bonito daquele, né? E é tipo Fernando de Noronha que você mora, sabe? Tipo, é surreal, assim, muito bonito o lugar. E eu morava numa casa, tipo, meu, era um sonho. Eu morava numa casa com piscina, perto da praia, ganhava bem e tal, tal, tal. E aí a gente foi ficando lá, e eu trabalhando assim, de segunda a sexta, das 8 às 6, e sábado, das 8 a meio-dia, e às vezes fazia casual de domingo no Aged Care, que daí eu falei, agora preciso ganhar dinheiro, né? Vamos começar a ganhar dinheiro. E daí começou a ficar muito desgastante. Aí eu não tinha tempo para meus filhos, E porque aí, daí eu não conseguia pegar eles na escola. por que que eu vim para a Austrália, né? Não conseguia ver eles jogar futebol, que é minha paixão, e eu fiz eles gostarem de futebol, não consegui ir nos jogos deles, tal, tal, tal. Minha esposa começou a não gostar tanto de lá, não estar, tipo, teoricamente tão feliz, mas a gente estava super feliz, lógico, né? A gente recebeu nossa PR já depois de 4 meses, nós viramos residentes lá em Sunshine Coast, morando, tipo, bem, ganhando tal. E aí, eu não sei qual foi o momento ali que eu já estava de saco cheio da clínica que eu estava trabalhando, porque o dono só pensava em dinheiro, 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 dinheiro. Comecei a ficar meio que de saco cheio. E surgiu o comentário em casa de procurar um emprego novo. Eu vou trabalhar em outro lugar, porque eu não quero mais essa pressão e eu quero tentar trabalhar menos horas, ganhando a mesma coisa que eu trabalho agora. E você E eu comecei a podia procurar. empregador? Quando você pega o visto, a PR, no dia seguinte você pode sair, você não tem vínculo com o empregador. Eu tinha um negócio com ele de palavra, que era ficar lá no mínimo 2 anos com ele. Mas Aí o que aconteceu? quanto tempo? 1 ano, 1 ano. Mas aí foi tudo conversado, né? O que aconteceu? Eu comecei a procurar e nada deu de conseguir ganhar mais do que eu ganhava, porque ele me pagava muito bem. E nada deu ganhar mais do que eu ganhava. Eu falei, meu, ferrou. Só que daí eu não sei, caiu do céu assim, não sei. Chegou um e-mail para mim de uma clínica de Melbourne me oferecendo mais do que eu ganhava e para trabalhar menos horas. Eu falei, Melbourne, mas como assim? Tipo, eu tava feliz lá na praia, a gente ia pra praia todo fim de semana. Andava de jet ski, e julho andando de jet ski na praia e tal, sabe assim, tipo, meu, não, que Melbourne, nada, tal. Aí eu cheguei e comentei com a minha esposa, falei, olha só, mãe, clínica de... Ela falou, Melbourne? Sério? Nossa, porque a gente não volta pra Melbourne. E ela sempre brincava assim. Daí eu falei, nossa, Lívia, mudar de novo, tal. E eu, tipo, né? Aí minha mãe tava na minha casa ainda nesse dia, porque ela vem pra cá agora, todo ano fica 6 meses aqui, né? Ela tava em casa e ela é cheia dos misticismos, né? De negócio de incenso, de cristal, de terapia energética e tal, que eu não sou de acreditar muito, assim. E aí eu cheguei e falei pra Lívia, eu falei pra minha esposa, eu falei, Lívia, eu vou lá falar, era tipo meia-noite. Minha mãe tava deitada com meu filho na cama, eu falei, eu vou lá agora falar com minha mãe, falar pra ela fazer o negócio do cristal lá, sim ou não. Se fala sim, a gente volta pra Melbourne. Foi bem assim. Aí eu fui lá e falei, mãe, acorda. Ela, não, eu tô dormindo. Não, acorda, você vai ter que fazer um negócio pra mim. Não, 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 tô dormindo. Não, acorda. Pega o seu cristal aí e faz uma pergunta pro cristal e a resposta dele vai ser uma decisão que eu vou tomar com a Lívia. Ela, meu Deus do céu, lá vem. Aí eu falei, tá, pergunta pra ele se eu devo voltar pra Melbourne ou não. Aí o cristal falou que Aí o cristal falou que eu deveria voltar pra Melbourne. Aí eu falei, meu Deus do céu, Lívia. Ele falou que sim, vamos voltar pra Melbourne. Arruma Ela, vamos. assim, vamos Assim, voltar. assim. Assim, Pêndulo, pêndulo, não é cristal. Aí eu falei, puta, vamos voltar para Melbourne, né? E eu não tinha nada de negativo aqui. Só que eu nunca tinha vivido em Melbourne, porque eu cheguei aqui em 2019, eu vivi um ano, tipo, corrido. Sim. Depois 2020, 2021, Covid, lockdown. Eu não aproveitei nada aqui. Quando eu tava trabalhando, ganhando melhor, eu não podia nem ir em restaurante. Então eu não conhecia nem restaurante aqui. Porque no primeiro ano a gente não conseguia ir em restaurante, que era tudo muito caro. E a gente traduzia pro português, a gente convertia pro português, pro real. Aí, aí eu falei, beleza, então amanhã eu vou chegar no match, vai completar um ano que eu tô na clínica, eu vou falar pra ele que vocês não estão felizes aqui e que eu vou ter que sair da clínica. Aí eu cheguei nele e falei, cara, é o seguinte,
Isso aí tá, foi, a gente conversou com a minha mãe no sábado, né, desse negócio do cristal e do pêndulo. E aí na segunda-feira eu já falei, então já que a gente vai, eu já vou falar com ele, porque eu vou ter que dar o tempo que ele quiser para eu ficar aqui até arrumar alguém. Isso pode demorar 1, 2, 3 meses, né? A gente tem que entregar a nossa casa, tem que vencer o contrato, porque aqui é tudo assim, né? Já estava dando 1 ano que eu estava lá, então tinha 1 ano do contrato da casa e não podia renovar, porque senão era mais 1 ano e blá blá blá. Eu já cheguei, já sentei com o cara e conversei com ele na real. Ó, minha família não está feliz aqui, a gente tem uma opção de voltar para Melbourne e eu estou pensando em fazer isso. Aí ele falou assim, beleza, você está aqui, tal, mas eu gosto de você, mas se a sua família não está feliz, você tem que pensar nisso e beleza. Arrumaram Aí para ir embora para Melbourne, então. eu teria, se eu ficasse aqui menos de 2 anos, eu teria que pagar uma multa para a clínica de $6.000. Aí ele falou da multa. Eu falei, olha, você que sabe, se você acha que eu te dei prejuízo e que eu não fui um bom funcionário e eu tenho que pagar essa multa, eu vou ter que pagar. Mas eu não acho justo. Aí ele falou assim, não, eu vou deixar para você, não precisa pagar. Porque você trabalhou bem, deu lucro para a clínica, tal, tal, tal. Então ficou, da mesma coisa quando eu saí de Melbourne, não ficou aquela energia negativa. A gente decidiu isso. Só que aí eu falei para ela, não, mas eu não vou trabalhar nessa clínica que me ofereceu o trabalho. Eu vou procurar outra coisa. Porque eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Eu quero ter mais tempo para levar os meninos no treino do futebol. Não é que eu não queria trabalhar. Eu queria fazer um negócio de uma forma inteligente. Se você ganha 100 por hora, por que eu não posso tentar ganhar 200 por hora e trabalhar menos horas? Não é só porque eu vou ganhar 200 por hora que eu vou ter que trabalhar 300 horas para ganhar 500 mil. Tipo, não é só dinheiro, não faz tanto sentido isso. É lógico que a gente quer dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente, né? Não, vamos tentar fazer uma qualidade de vida, viver bem aqui. Hoje, agora a gente é residente. Daqui a 1 ano a gente pode pedir cidadania, entendeu? Né? Querendo ou não, vocês já eram residentes permanentes, então vocês Sim. poderiam fazer escolha, sabe? Mudar de emprego, mudar de cidade. Não tem não tem por que você ter essa ganância. É lógico que eu quero ter $1 milhão. Só que não é por isso que eu vou me matar e vou perder o crescimento dos meus filhos, que é uma fase muito boa. E eu queria participar, eu gosto de participar. Então, por exemplo, eles vão comigo para todo lugar que eu vou. Eu jogo futebol desde que eu cheguei aqui, competição de futebol mesmo. E eles vão comigo até em treino, até em jogo. Hoje, meu filho mais velho, ele tá fazendo streaming dos meus jogos e narrando os jogos por ele. Ele tem o tripé, a câmera, o microfone. E a galera faz live no YouTube, no Twitch e tal. E o pessoal, mano, ama a molecada, entendeu? E agora eles jogam futebol. O momento que você está vivendo hoje, né? Vocês estão em Melbourne nesse momento. Isso. Não, daí nós voltamos para Melbourne. Minha família ficou de novo lá. Eu vim sozinho por 2 meses. Fiquei na casa dos nossos compadres aqui para estabilizar tudo, arrumar casa, fazer tudo, fazer a mudança, blá blá blá. E é uma coisa interessante, né? Que eu falei, quando eu vim para cá, eu vim com 2 malas de roupa e uma bolsa de wakeboard, né? Minha prancha de wakeboard. Quando nós voltamos de Queensland para cá, vieram 2 containers. Tipo, sim. Um caminhão com 2 containers. Tipo, mano, é uma vida já, né? E aí, então, nós voltamos para Melbourne. Hoje eu estou trabalhando em uma empresa como fisioterapeuta, mobile physio é como se fosse, a gente fala no Brasil, home care. Eu atendo as pessoas na casa, porque eu queria ter essa liberdade. Essa empresa me ofereceu a liberdade de eu administrar minha agenda da forma que eu quisesse. Então eu consigo organizar minha agenda para ir trabalhar depois que eu deixo meus filhos na escola e eu paro de trabalhar para pegar eles na escola, por exemplo. É óbvio que isso não acontece todos os dias, mas eu tenho essa liberdade. E eu comecei a minha própria empresa aqui, nesse mesmo segmento de mobile, de fisioterapia, porque a minha esposa é terapeuta ocupacional, né? E aqui tem um mercado muito grande para terapeuta ocupacional no mercado de disability, de pessoas deficientes. E aqui tem um suporte muito grande do NDIS, que é um órgão do governo que dá subsídio para as pessoas se tratarem quando elas têm deficiência. Muito subsídio. E aí a minha esposa trabalha com isso desde quando nós chegamos aqui. Tipo, ela trabalhou por 6 meses como cleaner, mais ou menos. E depois ela já começou a trabalhar como cuidadora de pessoas com deficiência. E nós conhecemos muitas pessoas. E hoje, a primeira pessoa que foi chefe da minha esposa em 2019, hoje ela é minha sócia aqui. Ela tem uma experiência muito grande com disability. Ela tem um filho com autismo, então ela tem uma experiência grande nesse mercado. E eu sou o diretor clínico da empresa, né?
Eu sou fisioterapeuta, então eu que coordeno a equipe. E aí eu trabalho para essa empresa, teoricamente, na parte da manhã. E eu dedico a minha parte da tarde para a minha empresa. E hoje nós temos uma fonoaudióloga, uma tipo, como se fosse uma psicóloga, uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional trabalhando para a minha empresa. Então a gente está começando bem devagar. Só que é uma coisa que eu falei para minha esposa. Se a gente for para a Austrália, é para fazer a coisa certa, do começo, desde o começo. Então, por exemplo, no Brasil eu tinha empresa, só que eu sempre dependi da minha empresa para eu sobreviver no Brasil. Então era aquele negócio de trocar o pneu do carro, o carro andando. Um dia você tem dinheiro, um dia você não tem. Aí eu cheguei a ter 100 funcionários na minha empresa, eu cheguei a ter 50 funcionários formais e 100 informais na minha empresa, sabe, pessoas que trabalhavam comigo. E eu não queria passar pela mesma coisa aqui, a mesma experiência. Eu tive experiências boas e ruins, mas eu não queria ter experiência ruim aqui. Então eu falei, eu não quero ter empresa na Austrália. Só que a veia empreendedora não sai da gente o sangue empreendedor. E toda hora você está pensando em alguma coisa. E eu acabei entrando de novo nisso. Só que eu falei, lá na Austrália, a gente tem que fazer o negócio certo desde o começo. Então eu falei, para eu abrir empresa, eu tenho que ter uma estabilidade financeira, porque eu quero deixar essa empresa acontecer sem eu depender dela. Então hoje a gente está trabalhando com a empresa, faz o quê? A minha empresa a gente está operando faz uns 6 meses. Eu nunca peguei $1 dessa empresa, porque eu quero fazer ela acontecer de verdade. Sim. Então a gente começou eu trabalhando só e a minha esposa. Então de tarde eu ia atender os pacientes da minha empresa. Hoje a gente já conseguiu contratar outras pessoas para atender e eu já não estou precisando atender pela minha empresa. Então eu atendo na empresa que eu sou funcionário, eu tenho meu salário, eu consigo me manter aqui tranquilamente, tal. E aí eu tenho a minha empresa que eu estou tentando fazer ela agora acontecer para daqui a alguns anos, né, algumas décadas, ser a minha fonte de renda. Legal. Mas eu não estou pensando nisso agora, para fazer o caminho certo. Porque daí se eu abrir um negócio, para depender do negócio, eu tenho que tirar para pagar o meu custo de vida, aí já começa a virar aquela bola de neve de novo, e eu não queria passar por isso de novo, entendeu? Agora para a gente finalizar, Théo, porque a gente já está mais de 1 hora, eu tenho uma reunião daqui 15 minutos. Não, tá? Tudo bem. Eu gostaria que você desse um conselho para quem está se planejando vir para a Austrália. Então, o principal conselho é não tenha medo de arriscar. Eu sei que muita gente é conservadora e não gosta de, arriscar. Mas, assim, não tem coisa boa sem risco, né? E se você tem o projeto de vir para a Austrália, pode vir sem medo, porque aqui é uma terra de oportunidades, onde você, se você quiser, se você correr atrás, você consegue conquistar. Nada vem fácil, mas as coisas acontecem. Então não tem medo. E siga um processo. Você tem que ter um projeto, um processo, e seguir esse processo e não se perder no caminho. Porque aqui você vai se perder no caminho se você quiser. Porque você vai conseguir fazer dinheiro e esquecer do seu processo. E aí não é só... Se você tem o projeto de vir para cá, fazer dinheiro e voltar para o Brasil e investir no Brasil, perfeito. Você consegue voltar para o Brasil com dinheiro. Mas se você quer vir para ter uma vida nova, para criar sua família, para ter uma qualidade de vida, siga o processo, não pense só financeiramente, passa alguns perrengues no começo, vai ter algumas dificuldades, mas depois você vai conseguir colher os frutos. Eu estou colhendo hoje os frutos depois de 4 anos, que não é rápido, não é tão devagar também, porque o tempo mínimo para você conseguir a cidadania aqui são 4 anos. Porque você, para pedir a cidadania, você tem que morar aqui no mínimo 3 anos com qualquer visto e mais 1 ano de PR. Então foi o que eu fiz. Eu tive que esperar o tempo para pedir cidadania ainda, porque eu completei minha PR, eu tive que esperar 1 mês para pedir cidadania, porque eu não tinha tempo mínimo para pedir. Então, as coisas acontecem. Eu vim sem ideia nenhuma do que fazer, só que eu cheguei aqui, pisei aqui, já pensando no que eu ia fazer e comecei a correr atrás. E hoje, depois de 4 anos, 4 anos e meio, a gente está começando a colher os frutos, que a gente está vivendo a nossa vida como australianos agora, né? Com certeza. Obrigada, Théo. Obrigada pela live de hoje. Pela disponibilidade de contar a sua história. O pessoal gostou bastante, vi aqui no chat também. Espero que tenham gostado. Com certeza. Eles estão perguntando se tudo bem entrar em contato no direct com você, Sim. os fisioterapeutas. Sem problema. Legal. Parabéns pela tua história, sucesso para a família. Obrigada por estar Obrigado, aqui hoje.
pelo convite e poder compartilhar a história, porque eu não gosto de ficar falando, porque parece que é tudo fácil, parece que tipo, o cara tá se achando porque agora ele é cidadão, tal, tal, tal. Só que ninguém sabe os perrengues que nós passamos, fazer 15 vezes a prova de inglês e não desistir. Eu tenho amigos aqui que fizeram 9 vezes e falaram, cara, você foi minha inspiração para eu continuar fazendo. Eu tenho um amigo que fez 18. Eu até brinquei, falei, eu não sou mais o campeão, agora você é o campeão. Ele fez 18, mas ele falou, eu só não desisti por sua causa. Porque eu sempre, toda vez que eu não conseguia a nota, eu lembrava de você. Porque, mano, você não parou, entendeu? E aí, acontece, entendeu? Energia positiva, não desistir e vai que vai. E vai que vai. É. Muito bom, muito bom. Obrigada a todos que Imagina. estiveram online também aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir desde o início, a história desde o início. Então, é isso. Bom dia para quem está na Austrália, Tá, boa obrigado. noite para quem Tchau, está no tchau. Brasil. Um beijo e tchau.